Olá, eu me chamo Paula Junqueira e eu tenho a mais absoluta convicção de que todos nós viemos com um manual de instruções, chamado Bíblia, a Palavra de Deus. Esse manual nos orienta, nos instrui acerca de tudo aquilo que a gente deve de fazer no nosso dia a dia, decisões que nós devemos de tomar. Ele nos orienta e nos dirige. Então eu quero te convidar a fazer parte deste canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa os seus comentários, curte. Se você tiver algum pedido de oração, eu sempre costumo orar e colocar os pedidos de oração. Você pode me contar o que está acontecendo, como você também não precisa contar. Você pode apenas colocar o seu pedido ali, o seu nome, pedido de oração que eu vou estar orando, tá bom? Então, bora lá para a Palavra de Deus, tá? A história de hoje acontece em Gênesis, do capítulo 37 ao 50, que é a história de José. José era o filho mais moço da casa de Jacó e também o mais amado pelo pai. Jacó mandou fazer uma túnica de mangas longas para José e não para os demais filhos, o que ocasionou um ciúmes grande dos irmãos de José contra ele. Além disso, José costumava entregar os irmãos para o pai. Toda vez que ele via que os irmãos estavam fazendo algo errado, José vinha e contava para Jacó. O que acabou tornando a relação dos irmãos completamente insustentável. Os irmãos odiavam a José. José tinha uma vida muito boa, porque afinal de contas ele era o mais novo, ele era o mais mimado, ele tinha uma túnica colorida que os outros não tinham, e isso fazia com que José não tivesse grandes ambições. Para ele aquela vida já estava ótima. Ele não queria nada mais do que aquilo. A Bíblia não relata nenhuma oração de José pedindo para ser governador do Egito ou para ser algo maior do que ele já era. Ele estava feliz do jeito que ele estava e para ele aquela vida estava ótima. Só que Deus tinha planos maiores para ele. Mas o que eu quero destacar aqui é a visão de cada um. A visão que os irmãos de José tinham sobre ele era uma. A visão que o pai tinha sobre ele era outra. E a visão que Deus tinha sobre ele era outra. A visão que os irmãos tinham sobre José: mimado, fofoqueiro, chato. A visão do pai de José, a visão de Jacó: o filho mais moço, aquele que precisa ser mais protegido, aquele que é mais vulnerável, aquele que é mais sensível, que exige mais cuidado. E a visão de Deus sobre José era totalmente outra, porque Deus olha para o coração. Então, como Deus via José, era muito maior do que todos os que estavam na casa. E todas essas qualidades que José tinha e que não se despertava dentro da casa do pai, elas acabaram se evidenciando cada vez mais ao longo da história de José. E é isso que a gente vai ver hoje. Primeira qualidade de José: José era correto. Aparentemente, no início da história, parece até que ele era fofoqueiro por viver entregando os irmãos, mas não. Ele fazia isso porque ele era correto. E isso veio a se evidenciar quando a mulher de Potifar tentou se deitar com ele, insistiu muito em se deitar com ele e ele negava. De todas as maneiras, José negava e não se deitava com ela. Ela até arrancou as roupas do corpo dele para tentar forçar ele a se deitar com ela. E ele saiu correndo sem roupa mesmo, mas não se deitou com ela. E ele não fez isso por não se sentir atraído por ela. Não. Ele fez isso apenas porque ele sabia que não era correto se deitar com uma mulher de outro homem, e ainda mais um homem que tanto o ajudou, né? Segunda qualidade de José: ele era paciente. Por conta da armadilha que a mulher de Potifar preparou para ele, José acabou sendo preso. E lá no presídio, ele acabou virando o chefe do presídio. Um chefe tem as chaves das celas. Um chefe vive livremente pelas celas. José poderia ter fugido a qualquer momento, porque afinal de contas ele tinha a chave do presídio. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele era paciente e ele sabia muito bem que se ele fugisse não seria uma boa ideia, seria uma ideia idiota, porque afinal de contas ele passaria a vida correndo e fugindo e sendo caçado por Potifar. Então ele sabia que esperar e fazer um bom trabalho enquanto esperava era a melhor ideia, a melhor solução
para o problema dele. Então José decidiu esperar, fazendo a coisa certa, mas com paciência esperar. Terceira qualidade de José: ele sabia como se apresentar diante de uma oportunidade. Como ele tinha o dom da interpretação de sonhos, Faraó pediu para que chamassem ele para interpretar um sonho que ele havia tido. Só que José já estava há anos na prisão. Então, antes dele se apresentar diante de Faraó, ele trocou as suas vestes, ele cortou o cabelo, ele fez a barba, ele tomou banho. Ele se preparou para chegar diante de Faraó. Ou seja, ele sabia como se portar. Ele não queria chegar lá como um prisioneiro, mesmo que ele estava acabado. Não. Antes de eu me apresentar, diante da oportunidade que foi me dada, eu vou me apresentar de forma correta. Quarta qualidade: José era sábio e inteligente. Além dele administrar de uma forma espetacular a crise no Egito, quando seus irmãos se apresentaram diante dele sem saber quem ele realmente era, irmãos esses que o haviam vendido há anos antes, né? Ele não foi logo esfregando na cara dos irmãos quem ele era de uma forma vingativa. Não, ele não fez isso, porque a intenção do coração dele não era produzir ira, raiva nos irmãos, e sim um arrependimento verdadeiro. Então ele orquestrou uma história para que os irmãos viessem ter uma consciência do tamanho da maldade que eles fizeram e do quão incorreto era o que eles fizeram. Então ele orquestrou uma história para que houvesse um arrependimento genuíno e verdadeiro no coração dos irmãos. Quinta qualidade: José era compassivo e misericordioso. Além dele ajudar os irmãos com o alimento, ele os abraçou, os beijou, os perdoou, chorou junto com eles, sentiu a dor que os irmãos estavam sentindo, a dor do arrependimento. E ainda disse: não se preocupem, não se culpem desse jeito, porque eu não vim parar aqui no Egito por culpa de vocês. Eu vim parar no Egito por causa do propósito que Deus tinha na minha vida. Assim, tirando dos irmãos todo o fardo que eles estavam sentindo, porque José sabia que estava complicado para os irmãos, porque eles se sentiam responsáveis por tudo, e de fato eles foram, a responsabilidade deles não é evitada, mas José era misericordioso e queria que os irmãos entendessem que isso aconteceria de qualquer maneira, porque era propósito de Deus. Então assim, ele foi misericordioso a tal ponto de dizer: não se preocupem, não se condenem dessa forma, não se condenem desse jeito, porque eu vim parar aqui não por conta de vocês, e sim por causa de uma palavra da parte de Deus sobre a minha vida. E isso tudo que eu disse, as 5 qualidades de José, nos fazem pensar por que essas qualidades não conseguiam ser vistas antes. Por que não se via todas essas qualidades na vida de José quando ele morava lá com o pai? Sabe por quê? Porque foi exatamente esse trajeto que transformou José na pessoa que ele realmente era. Essas qualidades jamais iriam se proliferar, elas jamais viriam para fora se José não tivesse passado por todas essas etapas e por todas essas crises que ele passou. Essas crises tornaram José quem ele era. Tiraram um menino mimado, frágil, e transformaram em um governador sábio e prudente do Egito, cuidando de uma crise enorme que se instalou. José jamais teria qualidade, sabedoria, criatividade. José não era aquilo. Mas aquilo estava dentro dele. Só que as dificuldades e o percurso que ele traçou para chegar a governador do Egito transformaram ele em quem ele era, e fizeram as pessoas ver aquilo que ninguém mais via, nem mesmo José, somente Deus via. Então tem coisas que estão acontecendo na sua vida hoje que você acha que é um deserto sem fim, porque Deus me prometeu algo, mas eu não paro de sofrer, porque Deus me prometeu algo, mas o percurso até eu chegar nessa minha vitória está difícil demais. Mas você precisa entender que você precisa desse percurso para se tornar a pessoa que você ainda não é hoje. Para você receber aquela promessa que Deus te fez, você precisa se tornar na pessoa que Ele sabe que você é, que está escondida aí dentro, mas que vai sair.
Mas esse processo, ele não pode ser violado. Esse processo não pode ser burlado. Ele não pode ser pulado. Por quê? Porque você precisa se transformar naquilo que Deus vê em você, mas que você ainda não é. Então não se preocupe. E não tente fugir do propósito, não tente burlar princípios, não tente passar por etapas ou pular etapas. Não faça isso. Entenda, essas etapas, esse percurso vai construir você, está construindo você. E no final, você vai ser muito maior do que você é hoje. Aí você pode pensar, mas eu não quero ser maior, eu já estou bem assim. Mas você tem que entender que na sua vida, cumpre-se a vontade de Deus e não a sua. Sabe por quê? Porque os pensamentos dele a seu respeito são muito maiores do que os seus. E quando você chegar lá, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Receba essa palavra em nome de Jesus.